Nós falávamos então dos contribuintes do IPTU, essa questão é muito importante, tá? Essa súmula 399, ela é muito confusa para a maior parte das pessoas, porque como a gente conhece o artigo 146, que fala que a base de cálculo, fatos geradores, contribuintes tem que estar em lei complementar, aí vem uma súmula falando cabe à legislação estabelecer o sujeito passivo, parece que existe alguma incompatibilidade. Mas o que nós temos é que o CTN fala quais são esses contribuintes, né? E aí a legislação municipal vai escolher dentro dessas possibilidades quem será o sujeito passivo. É assim que a gente tem que ler a súmula para não se confundir. E a questão do locatário, por ser finalmente colocada em súmula, relativamente recente essa súmula, a gente também precisa conhecer. Lembrando, o locatário ele tem que convencer o proprietário, enfim, o possuidor com o dono, quem tiver alugado para ele tem que convencer essa pessoa a entrar com a ação. Ele pede para ela pedir de volta eventuais valores, tá bom? Essa pessoa é a única que tem o poder, a legitimidade para discutir, porque faz parte da relação jurídico-tributária, o locatário não, tá bom? Ele pode resolver isso em outras esferas, digamos assim. O lançamento do IPTU, regra geral é de ofício, quem faz é a Fazenda Pública sozinha, tá? Não depende de ninguém. Ela vai lá, ela faz a planta genérica de valores, ela determina qual é o valor venal do imóvel, faz isso, como nós vimos, até 31 de dezembro, porque a fixação da base de cálculo é exceção anterioridade nonagesimal. E esse lançamento de ofício, ele pode ser considerado, né, notificado pelo envio do carnê ao seu endereço, é o que diz a súmula 397. Lembrando, mesma coisa para o IPVA, eu preciso esperar o vencimento para poder contar o prazo prescricional. No tocante ao IPTU, lembre que o parcelamento de ofício, aquele que vem no carnezinho para você como opcional, se você não aderir, ele não é causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, tá? Então, conta a partir do vencimento mesmo, se não houver o parcelamento, se você não resolver fazer o pagamento parcelado, né? É só uma opção para você. Se é de ofício, quer dizer que você não aderiu e, portanto, não pode ser considerado para fins de contagem. Lembra disso lá da aula, é importante relembrando aqui quando a gente estuda o próprio IPTU, tá bom? E com isso a gente segue adiante para falar sobre o segundo imposto municipal, o ITBI. Nós temos uma previsão constitucional bem grande aqui, tá? E quero que a gente leia com calma para você, que a gente sempre fala ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens, né? E aí fica imóveis, parecendo que só é isso, né? Igual propriedade de veículo automotor, bem curtinho. Aqui não é. Então vamos lá. Compete aos municípios instituir impostos sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens e imóveis, por natureza ou acessão física. Aqui, então, terreno e tudo aquilo que se acrescenta ao terreno, tá bom? E de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. Então, cuidado, porque esse dispositivo ele vai e volta. Ele fala para você que tem a transmissão de qualquer título de direitos reais, só que exceto os de garantia. Então, os de garantia não. Só que aí ele volta com algo que se cobra, bem como a cessão de direitos. Então, fica bem confuso, mas você precisa memorizar dessa forma mesmo, tá? Faz uma marcação em excetos de garantia para guardar. Função fiscal, tá? A função é de arrecadar para os cofres públicos municipais. Por que eu trouxe esse quadro para vocês? Porque eu já falei, antes nós tínhamos apenas um ITBI, que a gente chamava de ITBI, um imposto sobre transmissão, só que era qualquer título, era uma coisa bem diferente, de bens imóveis de competência estadual. Aí veio a Constituição e dividiu. Então eu tenho um imposto sobre transmissão também de competência estadual e um imposto de transmissão de competência municipal. Então, como que eu vou separar? Quando eu estou falando de bens imóveis, lembrando que o ITBI é só de imóveis e o ITCMD é de quaisquer bens e direitos,
tá? Mas quando eu tiver com imóvel em jogo, eu vou saber qual que eu cobro olhando para o tipo de transmissão. Se a transmissão ela é intervivos por ato oneroso, eu vou pagar o ITBI municipal. Se a transmissão for causa-mortes ou então a título gratuito e não por ato oneroso, ou seja, por doação, aqui eu vou doar, vou pagar, né? Doar foi ótimo. Vou pagar ITCMD estadual. Então, cuidado quando eu falo de imóveis, porque também tem a possibilidade de transmissão intervivos por ato oneroso de imóveis, só que aí o que a gente vai ter? Vai ter ICMS. Veja que o constituinte ele foi bem esperto, né? Ele separou as competências muito bem. Se eu tenho transmissão de imóveis, ICMS. Transmissão de imóveis intervivos oneroso, ITBI. E causa-mortes, doação de quaisquer bens e direitos, aí no caso, ITCMD e estadual, tá bom? Então temos que separar e toda vez que você perceber esses detalhes na sua prova, você precisa separar também, principalmente para saber quem é competente, né? Se é o estado ou se é o município. Quando eu falo que eu vou cobrar sobre transmissão de bens imóveis e seus direitos reais de garantia, excetos de garantia, eu preciso conhecer o dispositivo do Código Civil que fala quais seriam esses direitos reais, tá bom? Eu não vou ler para você, porque ele é gigantesco. Você vê, ele tem 13 incisos aqui de coisas que vão ser consideradas como direitos reais. Dentro desses, nós temos 3 que são considerados de garantia: o penhor, a hipoteca e a anticrese, tá? Esses 3... pelo teor da Constituição, eu não poderia cobrar ITBI, principalmente a hipoteca que se refere aos bens imóveis, né? Porque a gente tem penhor de bens móveis, enfim, né? Mas esses 3 são de garantia, então, pelo teor constitucional, eu não poderia cobrar, tá? Porque lá se tira do campo de materialidade do ITBI os direitos reais de garantia. Os demais podem ser objeto de cobrança, tá bom? Progressividade. Diz a súmula 656 que é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão intervivos de bens imóveis com base no valor venal. Nossa, professora, já confundi tudo com essa questão da progressividade. É confuso mesmo, porque perceba que o ITBI e o ITCMD eles são irmãozinhos. Eles eram a mesma coisa antes, né? O ITBI era estadual, era sobre imóveis e transmissão a qualquer título, tanto causa-morte como doação. E veja a mesma coisa, aí separou. Aí o ITBI não pode ter progressividade com base no valor venal, não pode ter progressividade fiscal. E o ITCMD pode, mesmo sem previsão constitucional. Então fica confuso? Fica, e na prova você não pode se confundir. Para o ITCMD, a decisão expressa do Supremo permitindo a progressividade, ainda que sem previsão constitucional, ainda que se tratando de imposto real, enfim. Aqui nós temos a súmula. A súmula não foi cancelada, então não importa a nossa opinião pessoal, não importa que seja contraditório, não importa se a evolução já permite nos concluir que essa súmula será cancelada. X. Mas no meu município se cobra ITBI progressivo. Provavelmente se cobra, porque esses municípios perceberam que a jurisprudência do Supremo foi alterada e já começa a cobrar de maneira progressiva. E você faz o quê? Você tem que discutir no judiciário, porque por enquanto eu tenho essa súmula, tá bom? Aí, ó, é inconstitucional a lei que estabelece a alíquota progressiva para o ITBI com base no valor venal do imóvel. Cuidado com o ITCMD. Não confundir, por favor. Lá o Supremo disse que sim. Aqui o Supremo ainda não disse, embora provavelmente o dirá num futuro, tá bom? Definição do município competente para cobrança. Lembra que lá no ITCMD a gente fez um quadrinho para saber quem que era? Tinha imóvel, aí no imóvel a gente tinha que saber se foi causa-morte, se for doação, onde é que eu vou recolher, tinha que separar. No ITBI não tem isso, afinal eu estou falando de bem imóvel, então fica muito mais fácil. Quem é o competente? Competente vai ser aquele município da situação do bem. É uma coisa mais óbvia, né? Mas consta da Constituição Federal.
Da Constituição também consta a chamada imunidade nos eventos societários. Diz o artigo 156, parágrafo 2º, que não incide TBI, né, na transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens e direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se nesses casos a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens e direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil. O que acontece? Quando eu vou fazer uma empresa, ou então vou fazer uma operação societária, de fusão, enfim, nós temos transmissão de bens imóveis nesse meio do caminho. Às vezes eu vou integralizar o capital com um bem imóvel, eu vou fazer várias coisas com transmissão de bens imóveis e perceba que é a título oneroso, tá? Então, se não fosse essa imunidade, eu teria a incidência do ITBI. Então, temos que ter um particular cuidado com a parte final, tá? Então, eu não vou pagar ITBI quando a transmissão se der dentro, né, na incorporação de bens, aqui na realização do capital, nem na transmissão de bens e direitos na fusão, na incorporação, na cisão ou na extinção de pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica foi extinta, os bens vão voltar para a pessoa física, por exemplo, que fazia parte dos quadros. Nesse caso, não tenho ITBI. Não tem ITBI quando eu vou integralizar a capital, não tem ITBI na fusão, porque vai passar de outra pessoa. Então, não tenho porque tem imunidade. Duas coisas importantes. Eu pago ITBI se a atividade preponderante de quem compra foi compra e venda de bens imóveis e seus direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, aqui eu tenho a imunidade e embaixo eu tenho a exceção. Nós temos no CTN todos os casos em que essa atividade é considerada preponderante. E nós temos nas legislações municipais os casos em que se considera possível a cobrança para evitar fraudes na utilização dessa imunidade. Então, imagina que você quer passar o imóvel para alguém da família e não quer pagar ITBI, achando que está muito caro, né? Não quer gastar esse dinheiro. Aí vocês fazem um contrato, né, empresarial, vamos fazer a empresa X limitada, administração de bens limitada, né, para ficar mais chique. E aí integraliza o capital social você em dinheiro e a pessoa com o imóvel. Aí dá um tempinho, né, uns 2, 3 meses, faz a extinção, promove a extinção, a liquidação dessa pessoa jurídica, troca. Um fica com dinheiro, o outro fica com o imóvel. E aí perceba que pela Constituição essa operação não seria tributada, mas pela legislação municipal vai ser. Porque eles usam esse Business Purpose Test, vão fazer um monte de coisa lá para ver se você realmente tinha o propósito de ter essa sociedade ou se você fez isso para criar uma imunidade numa situação em que não seria possível essa imunidade, tá bom? Agora, temos essa decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada também em 2020, a gente teve muita decisão no ano de 2020 no tocante aos impostos, tá? Muitos julgamentos, plenário virtual. Então, a gente tem um material riquíssimo de questões para os examinadores nas próximas provas, tá? O que diz aqui essa tese que o Supremo fixou? A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156, ou seja, essa que a gente acabou de ler, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Então, a pessoa faz uma operação ali, né, uma operação societária, ela precisa preencher, né, a integralizar o seu capital social, e aí ela dá muitos bens imóveis ali, né? Só que aquilo que excede o limite do capital social tem incidência do ITBI. Perceba, eu só tenho a imunidade para permitir que eu use desse imóvel para integralizar o capital. Se eu vou exceder esse valor, colocando, né, isso na empresa,
eu já não tenho mais o benefício da imunidade. Não tenho imunidade, tá bom? Então, eu tenho imunidade desde que exista essa operação, não tenho se a atividade preponderante for a compra e venda de bens, direitos, locação de bens imóveis e arrendamento mercantil, e nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu também não tenho imunidade se aqueles bens imóveis que eu colocar lá excederem o limite do capital social que tiver para ser integralizado, tá bom? Fato gerador do ITBI. De novo, a gente voltou para o artigo 35. Ai, mas professor, esse não era do ITCMD? Bom, já disse para vocês, eles eram os irmãozinhos que foram separados. Então, a gente tem que ler o artigo 35 com as luzes da Constituição Federal, tanto que nem trouxe aqui o parágrafo único para vocês, porque ele fala de transmissão causa-mortes. Então, aqui eu não preciso desse dispositivo, ele só se destina ao ITCMD. Por outro lado, o restante pode ser aplicado também para o ITBI, desde que, eu perceba que a competência para esse aqui é municipal. Ai, professora, essa é uma informação que nem precisava dar, precisa repetir, porque na hora da prova a gente está tão confuso e a gente tem tantas informações que a gente fica confuso até com quem cobra o quê, digamos assim. Então, vamos lá. O imposto de competência do município sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a ele relativos tem como fato gerador a transmissão a qualquer título, desde que é título oneroso, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física, como definidos na lei civil. Então, transmissão a qualquer título, a título oneroso. Transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia, cumprindo aquilo que já dispõe a Constituição Federal de um modo um pouco melhor redigido, digamos assim. Também é fato gerador do ITBI a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos 1 e 2. Perceba o seguinte, quando a gente fala de transmissão imobiliária, nós temos uma particularidade, porque nós precisamos, para que essa propriedade seja transmitida efetivamente, do registro no cartório de registro de imóveis. Sem esse registro, eu não poderia falar nos termos da lei civil em transmissão da propriedade imóvel. A gente aprende isso em direito civil, mas isso tem consequências nos outros ramos também, tá? Então, quando eu falo aqui a transmissão a qualquer título, para a cobrança do ITBI, eu preciso que esse título seja registrado no cartório. Mas imagina que eu transmiti, eu fiz tudo certinho, tenho registro no cartório, eu paguei o ITBI, mas aí entraram com uma ação judicial para anular esse negócio. Aí veio uma decisão judicial falando que aquela transmissão era nula, que não podia ter sido realizada, por exemplo, só que eu já tinha pago o ITBI. E aí, o que eu faço? Eu posso pedir de volta ou não posso pedir de volta? Nós temos a resposta aqui pelo STJ em repetitivos, tá bom? Então, vamos lá. Não tendo havido a transmissão da propriedade, já que nulo o negócio jurídico de compra e venda de imóvel entabulado pelas partes, está ausente o fato gerador do ITBI, sendo devida a restituição do correspondente valor recolhido pelo contribuinte a qualquer título. Então, ele está contando aqui um pouquinho sobre o que aconteceu. Na hipótese, o negócio que ensejou a transferência foi objeto de declaração subveniente de nulidade, então, por isso, ele teria direito a receber de volta o valor recolhido a título de ITBI, tá bom? Base de cálculo. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens e direitos transmitidos. Bens e direitos transmitidos. Ora, professora, se eu estou falando de bem imóvel e a base de cálculo do ITBI é o valor venal, ela tem que corresponder ao IPTU. Porque se eu olhar lá no próprio CTN, ele vai falar que a base de cálculo do IPTU é o valor venal. E todo mundo sabe que, geralmente, o valor venal que consta lá da planta genérica de valores é um valor bem menor do que aquele que você vai ter que olhar como valor do imóvel para fins do ITBI. Que, se você também for levar a sério, que muita gente passa por baixo a escritura, o que... Não, ninguém passa por baixo, Mas, tudo bem. Considerando os valores reais da operação, o valor real da operação geralmente vai ser
muito maior do que aquele que você paga a título de IPTU. Então gerou uma briga na justiça, porque os contribuintes do ITBI queriam que se usasse, para fins de cobrança desse imposto, o valor venal usado para a cobrança do IPTU. E também tivemos o caso contrário em que o valor era menor e aí queriam usar o do ITBI. Mas perceba, uma coisa não tem nada a ver com a outra, diz a jurisprudência. Para o IPTU, é válida a questão da planta genérica de valores, considerado que é um lançamento de ofício, que não tem como o poder público municipal ficar olhando cada um dos imóveis todos os anos para ver se está tudo certinho. Para ver se aumentou, se teve puxadinho, se demoliu, enfim, ele não tem como fazer isso sozinho. Então, vale a planta genérica de valores, vale aquela questão do valor venal, e para o ITBI não vale o valor do IPTU, vale o valor da operação, tá? Então, porque aquela operação, ela verifica por questões particulares daquele imóvel qual seria o valor real pelo qual ele está sendo negociado, e essa tem que ser a base de cálculo a ser considerada no caso do ITBI, tá bom? Contribuinte do imposto é qualquer das partes da operação tributada conforme dispuser a lei. A gente adora, né, quando o CTN faz isso, ele não escolhe, ele simplesmente deixa para o legislador municipal, no caso, escolher quem será, né, o efetivo contribuinte do imposto. Perceba que aqui eu tenho a transmissão inter vivos por ato oneroso. Eu tenho um alienante e eu tenho um adquirente. Então, a legislação municipal, ela pode escolher entre o alienante e o adquirente. Só que, geralmente, ela vai mandar o adquirente recolher. Por quê o adquirente? Porque o adquirente é aquele que tem o maior interesse em ver aquela propriedade no seu nome. Ele quer que fique registrado o título no nome dele, quer passar a propriedade para ele. Então, geralmente, a legislação municipal vai escolher. No entanto, a gente não pode, com base no CTN, saber quem é o contribuinte. Se na sua prova cobrar ITBI com base na legislação municipal, você vai lá e olha quem é o contribuinte. Caso contrário, você pode ficar com essa previsão do CTN, tá bom? O lançamento, no caso do ITBI, regra geral, o lançamento por declaração. Por que por declaração? Porque o contribuinte vai dar para o poder público a matéria de fato, ou seja, o valor da operação, e aí o lançamento vai ser feito pelo fisco, tá bom? Nós já temos em alguns municípios a possibilidade de lançamento por homologação, mas em prova prevalece que o ITBI ele é objeto por lançamento por declaração. Você pode achar que isso não é tão importante, mas às vezes ele te cobra informações nos termos em que se costuma cobrar, né, com base nas teorias consolidadas, informações consolidadas. Então, se for para escolher um em prova, apesar da tendência a se migrar para a homologação, a prova você coloca que é por declaração, tá bom? Exceção de ofício, então o cara foi lá, simplesmente ocultou, não pagou, etc. Tem que fazer o lançamento pelo fisco sozinho, tá bom? Com isso, a gente passa para o último imposto municipal, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. Aqui, de novo, nos países desenvolvidos e etc., né, na maior parte dos países se cobra o IVA, o Imposto de Valor Agregado, que vai colocar tudo junto, ISS, ICMS, IPI, para evitar essa questão de repartição entre município, estado e União. E possibilidade de guerra fiscal, é claro. No nosso caso, não temos, tá? Por enquanto, esse imposto sobre bens e serviços, que seria o IBS, conforme as propostas que têm tendência a serem discutidas nos próximos tempos. Então, a gente tem o ISS como de competência municipal, tá? Qual é a previsão constitucional? Compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 1552, definidos em lei complementar. O que acontece aqui? Primeira coisa, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência municipal, ele pega qualquer serviço, desde que não seja aqueles tributados pelo ICMS, que você já sabe, o transporte interestadual e intermunicipal, aquele transporte que ultrapassa a barreira do estado ou ultrapassa a barreira do município, e também os serviços de comunicação.
Então, ele não pode tentar cobrar ISS sobre esse serviço. Além disso, eu não posso falar que o município cobra sobre todos os serviços. Tem que ser um serviço definido em lei complementar. Se a gente for olhar para a Lei Complementar 116, que é a que tem uma lista anexa, tá? Cuja lista anexa ela foi alterada em 2016, ela foi alterada em 2020 para falar sobre algumas outras coisas mais novas, então serviço de streaming, serviço de nuvem, todas essas coisas foram lá, né, para a lista anexa porque não estavam na previsão inicial, são coisas que vieram com o passar do tempo, né, serviços novos. Mas perceba, na lei que trata do ISS, eu não tenho uma definição de serviço. Não está escrito lá, olha, o fato gerador é o serviço é a prestação de não sei que lá, não sei que lá. Não, ele diz para você quais são os serviços. Então tem manicure e pedicure, serviço de cabeleireiro, serviço de não sei... Tudo lá está nas nomezinhos, tá bom? São descritos, existe uma lista mesmo anexa a Lei Complementar 116, que me diz quais são os serviços, não falam qual é o conceito de serviço simplesmente. E além disso, além de estar previsto na Lei Complementar, o Supremo exige que seja efetivamente serviço. E para isso eu vou te dar um conceito de serviço conforme a jurisprudência, tá bom? Mas antes, vou lembrar que a função é fiscal. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais os municípios são contra a reforma tributária, porque eles perdem dinheiro com isso, tá bom? A lista anexa, a que define quais seriam os serviços, ela é taxativa. O que quer dizer que eu não posso considerar como tributado pelo ISS algo que não consta como serviço da lista anexa da Lei Complementar 116, tá bom? Agora, admite-se a incidência de tributos sobre atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão de interpretação extensiva. Então, se te perguntarem quais são os serviços tributados pelo ISS, eu tenho a lista anexa. Eu não tenho uma definição de serviço, eu tenho uma lista que é taxativa. Mas aquilo que consta da lista, se tiver algo que possa ser colocado ali com interpretação extensiva, eu posso considerá-lo como tributável. Não entendi, professora. Então tá lá na lista, por exemplo, manicure e pedicure. Eu posso cobrar ISS sobre o serviço de podologia? Eu posso. Tá? Inclusive a lista é bem específica, quando ela vai falar e assemelhados, né? Mas tudo bem. Então admite interpretação extensiva. No caso que foi julgado em 2020 pelo Supremo, estava falando do serviço de montagem de pneus. Montagem de pneus não tinha lá na lista algo específico. Mas eu posso considerar isso no serviço de manutenção de veículos automotores? Posso. Então foi isso que motivou essa questão da interpretação extensiva aqui pelo Supremo, tá bom? Então perceba, competência dos municípios sobre serviços previstos em lei complementar, desde que não sejam aqueles tributados, né, pelo ICMS, Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e desde que estejam na lista taxativa da lei complementar, tá? Admitida a interpretação extensiva. Como esse assunto aqui ele rende mais, a gente vai falar no próximo bloco.